Bem-vindos ao Nativos Digitais. Os média enfrentam uma das maiores encruzilhadas da sua história. O advento digital pulverizou velhos modelos de negócio e as crises económicas esvaziaram redações. Neste contexto de incerteza, o Nativos Digitais mergulha hoje nos elementos do jornalismo. O rastilho terá sido esta imagem: a perseguição policial de uma carrinha desnorteada pelas ruas de Los Angeles, onde seguia O.J. Simpson. Este foi o primeiro episódio de um dos mais mediáticos processos judiciais na história dos Estados Unidos. Para os jornalistas Tom Rosenstiel e Bill Kovacs, este era um sinal de que algo de errado se passava com os média. E daí nasceu uma extensa investigação que resultou na definição dos elementos do jornalismo. It's essentially their story of what they learned in trying to discover what journalism might be and what it was and what journalists and the public thought it should be. Durante 2 semanas, 8 jornalistas portugueses refletiram estes mesmos temas num curso para a excelência do jornalismo em Washington. Uma oportunidade criada no âmbito do programa José Rodrigues Miguéis, promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e em parceria com o Comitê dos Jornalistas Preocupados. About 10, 12 years ago, we began teaching where our teaching has really just continued that conversation with journalists and others about, we say to journalists, what you do, how you do it, and why it makes a difference. Possam afastar-se um pouco das redações e do seu dia-a-dia para refletir sobre o que é que também têm feito até agora e de que maneira é que podem mudar o seu trabalho. E mudar o seu trabalho não só para o melhorar em termos de qualidade profissional e individual, mas também em termos de que maneira é que podem contribuir para melhorar o trabalho das redações em que estão inseridos. Portanto, melhorar o trabalho do seu jornal, da sua rádio, da sua televisão e conseguir fazer um bom jornalismo, melhorar a qualidade do jornalismo. Longe da redação e em contacto com uma realidade diferente, os participantes tiveram a oportunidade de refletir intensamente o estado da sua arte, perceber as falhas e concentrar-se nos reais fundamentos do jornalismo para enfrentar com segurança os desafios atuais da profissão. Journalists need to ask themselves and answer the question, to whom am I ultimately loyal? Where should my loyalty be placed? And we would suggest that it needs to be placed with the audience, above government, above business, above anything else, that a journalist's loyalty should be to their readers, viewers, and listeners. And if journalists can keep that in mind and ask about everything they do, okay, how is this serving my audience? Is it giving them what they need or can use to make some decisions about things? That would help a lot. O fundamental é o mesmo hoje, há 1 década, há 2 décadas, há 3 décadas, que é uma questão de credibilidade junto dos leitores, dos espectadores. Consegui voltar um bocadinho atrás e perceber que há coisas que nós não podemos perder. Que há pequenas coisas que nós não podemos perder de vista se nós quisermos fazer bem o nosso trabalho. Concretamente em Portugal, nós assistimos quase semanalmente a notícias sobre despedimentos nas redações, cada vez menos dinheiro para investir na informação de qualidade. Portanto, estamos num momento muito delicado e até perigoso, em que as coisas não foram cauteladas suficientemente, corremos o risco de perder o quarto poder, que é absolutamente fundamental para escrutinar o poder político, económico e para garantir o funcionamento da democracia. I mean, journalism, because of economic reasons and other things, has spent a lot of time sort of serving business interests, trying to build audience. So we do what's popular, what people, sort of want to see, which leads to tabloid sensationalism, other things. But that kind of news doesn't really help them make decisions.
The question is, can you maintain an audience that gives you an economic model to pay for your journalism? And how do you do that? And we've always argued, well, it's identifying important news, but then you have to make it interesting so that it can compete with all this other stuff that's out there. So that's the other challenge, is how do you make important news interesting? And that's really hard. Desafio ainda mais complexo quando a atenção da audiência é desviada facilmente para outras plataformas. Despertar a voz interior do narrador é um dos exercícios criativos que pode ajudar um jornalista a distinguir-se no mercado. Mas há conselhos práticos que qualquer profissional deve seguir para aperfeiçoar as suas histórias. Read and write. I mean, that's a very basic piece of advice, but it's the most important one. Do your homework. I think if you study the market and understand why things are popular, I think there's a danger in people thinking that they're above a subject or they're better than a subject. It depends on how you treat it. So I think you need to do your homework and study the market. A, talk to your colleagues, and B, talk to people out there and find out what the story is, what are people talking about. Get yourself in an uncomfortable space. Do something that you're not quite comfortable with. Really push yourself. If you're used to reporting and writing on certain things, go outside of that comfort zone and see what that's like, and push yourself and see where the boundaries of your reporting and journalism take you. And I think that kind of openness will allow you to expand your, your strengths as a journalist. Podem contar-se melhor as histórias com mais tempo, com abordagens interessantes, inovadoras, inesperadas e falando diretamente para as pessoas, fazendo reportagem, no fundo, voltando àquilo que são as bases do jornalismo, que é a reportagem, que são as pessoas dentro das reportagens. Cada vez mais as pessoas querem ver histórias sobre pessoas. You have to have a nose for narrative. You have to have an intuitive sense of what's a good story. And at the core of all of the good stories that we all love is a sense of a conflict among two or more people. And I think having a nose for a story means also understanding what makes people tick and what makes people fight, and what makes people get into a situation that needs to be factually reported but compellingly told. And I think you can do both in a good narrative. Além desta reflexão, o curso incluiu ainda uma visão muito pragmática do jornalismo digital, uma realidade com novas exigências, explicadas por Deborah Potter, antiga jornalista da CBS e CNN e atualmente dedicada à formação de jornalistas no projeto NewsLab. I think the most important thing for news organizations to understand is that online is a completely new medium, and it's not good enough to take what you're doing offline and just shovel it there. It's ready, it's available, it's good material, but it doesn't use the capacities of the online medium. So you want to think, for example, can we add links so that people can explore this topic further? Can we make this information interactive so that users can actually manipulate it with their hands and get into it a little deeper? And can we take advantage of the fact that online uses all kinds of different media very well. So it should be multimedia. You don't want to just have text. You want to have text and pictures and video and audio and interactive graphics and so forth, so that people can really use all of the capacities of the internet to get more out of what you provide. Independentemente dos problemas económicos que haja, é fundamental perceber para onde vai o público e seguir aquilo que o público quer. Mas para seguirmos aquilo que o público quer, temos que estar um pouco de forma antecipada, estarmos preparados para isso. Entrar neste mundo digital pode não ser fácil, sobretudo para os jornalistas de uma geração analógica. Para esses colegas, Débora identificou os conselhos essenciais para não se perderem nesse território. It can be very frightening in some ways because it seems that things are moving so fast that you can never really catch up. So I have two pieces of advice. One is take it slowly.
choose one thing, start working with that one thing, get comfortable with it. It might just be learning how to take good photos with your iPhone, with your smartphone. Or it might be, for example, figuring out how to make maps very quickly, easily, that you can provide to your users online. I know a lot of news organizations have digital departments that do all of this, but trust me, we're all having to do so much more ourselves. So that's the first thing, is figure out how to do it yourself so it doesn't seem so mysterious and so complicated, because it really isn't. Ainda que eu nunca edite imagem, não é? Se vou trabalhar num meio onde isso vai ser uma coisa banal, é bom que saiba como se faz. Nunca foi tão importante conhecer os hábitos das audiências como hoje. Nos Estados Unidos, o Pew Research Center dividiu o público americano em 4 categorias. Os desligados de qualquer informação noticiosa representam 14% da população. Quase metade do público é composto por tradicionalistas, públicos que ainda atribuem grande importância à televisão. Já os integradores de meia-idade consomem informação diariamente e começam a usar a internet como fonte de notícias. A crescer estão os net newsers, 75% dos quais consomem notícias nas páginas de internet das marcas de média tradicionais. Como se vê, a crise não é de audiência, mas de publicidade. Não obstante, já há casos como o New York Times, onde as receitas do online começam a compensar a desvalorização da publicidade impressa. Haverá, por isso, razões para estar otimista. We have to follow the audience, and once they settle on a delivery system to receive news that they like, not that we like, but that they like, then we have to figure out what that is and how we can present our news on the system they want to use. And we don't know which system they want to use yet. I will tell you, though, that I think the economic problems which have disrupted the business model of American journalism arrived in the United States 15 years ago. I sense they're just now arriving in Portugal. I feel like in the United States, we've lost 1/3 of our print reporters in the last 10 years. You may lose 1/3 of yours. As perspectivas de futuro são incertas, mas uma resposta poderá estar no regresso aos princípios fundamentais do jornalismo. Um regresso a uma informação que encara os interesses dos cidadãos como objetivo absoluto. Uma missão que os jornalistas vão procurar semear pelas redações. Estas 2 semanas serviram um bocadinho para refletir, para pensar o que é que estamos a fazer. E essa questão eu quero colocar às pessoas. O que nós estamos a fazer? Eu quero ouvir as respostas, quero aquilo que fizemos aqui durante este tempo, eu gostava de poder replicar com as pessoas com quem eu trabalho mais diretamente, colocar as questões que eu acho que são as questões certas e que provavelmente não têm sido bem colocadas, porque nós precisamos de respostas muito rapidamente. Estamos a ver uma crise enorme, não temos uma solução, não temos uma saída, são mais os problemas que as soluções que vivemos nesta altura, e seria importante que as questões colocadas nos ajudassem a definir um caminho, uma saída, uma solução, para que o jornalismo possa sobreviver. Se estas sementes germinarem, o jornalismo ainda poderá ter motivos para ter esperança. Se a digitalização trouxe desafios, também forneceu novas ferramentas ao jornalismo. Como verificar se uma foto é real ou manipulada? Será que aquele é mesmo o sítio oficial de um organismo que divulgou um comunicado? Na página de Facebook do Nativos Digitais encontram algumas aplicações grátis e online que merecem ser colocadas nos favoritos. É tudo por hoje. O magazine de educação para os média da RTP2 regressa na próxima semana. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldeideias.com e em facebook.com/nativosdigitais.